Olha, ele voltou. Meu Deus, ele voltou, ok? E está voltando aí na pressão. Descansou. Ele viu o ancião na linha de frente aí, está na turma da intercessão e está na zona de descanso. Porque tropa é assim, tá, gente? Um avança, o outro descansa, daqui a É, pouco avança todo mundo junto, daqui a pouco sou eu que descanso, o Efraim vai para frente, porque aqui no canal nós vamos fazer uma série de modificações a partir agora de julho e vem aí novidades aí. Uma delas é o Efraim fazer o que ele faz hoje com a rádio, né, aqui no canal. Nós vamos ter um momento de ministração, né, do canal, e aí a ideia é que o Efraim tenha todo dia, né, dentro da disponibilidade dele, né, ele vai informar isso por Bill, e aí ele vai ter, né, o espaço dele aqui dentro do canal de ministrações bíblicas para a gente não levar tombo aqui no canal, porque toda vez que o Efraim entra, eles derrubam a gente, meu Deus, eles derrubam a gente. Mas eu entendo que precisamos, né, ter esse trabalho diário com a palavra, né? E 2 vezes por semana serei eu fazendo também esse processo, além das lives nossas. Então, eu estou programando aí 3 lives com o Bill por dia, né? E uma delas deverá ser o Efraim pela manhã, né, dentro da disponibilidade dele, aí fazendo a ministração, como ele faz na rádio, né, trazendo uma porção da palavra com entendimento, para você compreender o nível de tensão que nós estamos vivendo. Tem muita gente pedindo para congregar com a gente, isso nos levou, inclusive, a criar o Geburá, né? Quem lembra, o Geburá é uma escola bíblica que acontece todo domingo às 14 horas, ok? A maior parte dela é feita pelo Efraim, de vez em quando eu entro lá para dar uma folga para ele também, para ele poder dar uma descansada. Eu estou dando uma descansada nele no Enoque, eu já estou há 2 meses à frente do Enoque total, né? Deixei o Efraim no descanso aí quase 2 semanas aqui no YouTube. Eu estou bonzinho, hein? Eu estou ó, bonzinho, eu estou eu tô bonzinho. gostando, porque eu gosto de ficar no meu. Ele sabe que eu gosto de ficar na minha bola aqui, ó, quietinho. Isso, é isso aí. Né? Mas vamos ter que botar o Efraim mais na linha de frente aí para poder ajudar em todo esse processo que a gente está atorando, gente. Mas veja, você que não está no Geburá, se inscreva. O Geburá está incrível, a linha de estudo ali está absurda. O Efraim está pegando a semana e mais o trabalho bíblico, né? E fazendo uma leitura muito interessante no Geburá. Eu tenho acompanhado as pessoas comentando, né? Quando eu tenho oportunidade, eu estou entrando lá também. É que nós pegamos 3 semanas aí bem puxadas, por causa de uma sequência de podcast, a preparação da chegada da netinha. Então, nós estamos com muita coisa acontecendo e reformulações no canal, reformulação do Instagram, né? Nós estamos mudando um monte de coisa. Mas, graças a Deus, deu certo as mudanças que fizemos, o esforço que fizemos, né? E como a Efraim estava falando aqui há pouco, né? Nós estamos viralizados em todas as plataformas digitais. Dá um glória a Deus aí, irmão, todas elas. Glória a YouTube, Deus, é isso. Kawaii, Instagram, TikTok, e é só Deus, tá, gente? Só Deus, porque a gente está falando o que ninguém quer falar, né? E nesse momento ninguém quer falar, entra o Efraim também, e aí Efraim também tem uma participação muito ativa nesse processo também. Hoje, no país, né, brasileiros, eu encontro Efraim, Tiago, Fabinho, Carlos Cardoso, Zaite, não chega a 10, gente. Não chega a 10, infelizmente. Né? Eu queria que fossem milhares aí, mas não chegam a 10 para a gente poder citar. Ah, Daniel Lopes, né? Daniel, mas Daniel fica mais na parte jornalística, né? Mas no viés de Bíblia, de fato, né? Não chegam a 10, mas vou botar o Daniel dentro para ser justo. Daniel Lopes aí em cima disso, ok? E de resto, meu irmão, só a misericórdia de Deus, né? É muita unção de papagaio e muito óleo de peroba aí na parada. O tempo está encurtando,
né? Os acontecimentos estão se avolumando, né? E aí eu botei até para o Efraim a questão, né, de hibridização de fato da máquina, né? A máquina hibridizou, mandei para ele, os organoides já são uma realidade entre nós, já são uma realidade entre nós. A hibridização vai ser a conversa aqui hoje, mas a guerra, né? Porque parece, inclusive, que o Trump vai fazer a dancinha hoje, né? Pelo que eu vi na postagem dele, ele vai fazer a dancinha dele hoje, então vem novidades aí na guerra, ele está bem irritado com os dois lados, só falta ele resolver, né? Explodir os dois lados ao mesmo tempo ali, porque ele parece que não gostou nada do que aconteceu. O Efraim vai fazer a leitura dele, né? E estamos a 24 horas dos alienígenas, meu Deus! Estamos a 24 horas, gente, dos alienígenas. Então, o bendito do filme do Spielberg, eu acho que vai também passar em Portugal, né? Simultaneamente a Brasil e Estados Unidos. Eu acho que o lançamento vai ser simultâneo, né? Mas parece que hoje, dia 9, já em alguns países, já está acontecendo já o lançamento do filme. A gente vai comentar um pouco aqui sobre essa expectativa, né? Porque de hoje a menos 30 dias nós estaremos tendo os americanos se posicionando sobre pelo menos 4 raças, o europeu se posicionando sobre 49, já dizendo 70, e talvez nós cheguemos à conclusão que, de fato, o que informaram pode ser real. 10% da população mundial ela é alienígena. Meu Deus! Né? Nós estamos com um estudo violento no Enoch Total, absurdo. Né? Esse sábado vai ter uma overdose de Enoch Total comigo, porque nós estamos na expectativa da chegada da filha do Bill, e aí parecia que vinha no domingo, na hora que eu ia dar aula. Meu Deus! Eu falei, gente, não vai dar, porque começou a contração aqui, mas só foi um treino da bichinha, e a bichinha não veio ainda, mas a expectativa é que ela aconteça aí até sexta-feira, se Deus quiser. Aí no sábado a gente vai ter um Enoch total assim de overdose, porque tem muito conteúdo que eu preciso passar, até para passar uma bola bem redonda para a mão do Efraim. Mas é absurdo. O que nós descobrimos na parte epigenética barra bíblica é surreal o que estamos explicando ali, gente. Surreal. É para bugar a cabeça. Bugar. Então, você se inscreve no Zap 21 995 31 34 67, aí você também entra no Santo Bill para ganhar em dólar. Boa notícia, já ultrapassamos as 200 de pessoas, e hoje pela manhã, quando eu abri o grupo, 3 pessoas tinham dolarizado ao mesmo tempo. Eu fiquei muito feliz de ver famílias ganhando em dólar no momento também de tantos problemas econômicos a nível global. Nós temos mais famílias dolarizadas, graças ao bom Deus. Então, é uma frente de guerra em tudo que é direção, gente. Até em botar dinheiro no teu bolso, nós estamos trabalhando. Mas vamos lá. Amigo Efraim, estamos aqui para lhe ouvir, meu amigo. E aí, organoides, alienígenas, guerra, para onde iremos nós, Efraim? Para onde iremos nessa? nós? Veja, primeiramente, eu tenho acompanhado, a gente não tem feito aqui a programação, mas eu tenho acompanhado atentamente tudo que está se passando e tenho feito alguns comentários bem atualizados na rádio, né, toda terça e quinta, e tenho sentido falta aí do nosso público. Você vê que hoje está tendo pouca visualização ao vivo, o pessoal desacostumou mesmo de entrar nesse nosso horário aí, e, claro, parece que o algoritmo não está avisando a turma, não, desse nosso ao vivo aqui, mas não tem problema. Quem perdeu ao vivo, vê depois gravado. Então, vamos começar por uma... primeiro, acho que o primeiro de tudo, que é o assunto mais discutido, mais debatido em podcasts, em todos os canais que eu acompanho, que não são poucos, é a questão da aparição que aconteceu no Brasil
né? E tá a discussão se foi o cara que inventou, que foi verdade. Agora, como sempre que aparece alguma coisa, primeiro todo mundo divulga, depois começa a discussão de autenticidade da imagem, se é verdade, se aquilo foi uma... que é um rapaz aí com um sobrenome de Leão aí no Brasil, e aí foi firmado primeiro por um cara de sobrenome Tigre. Eu comecei a falar, ué, um era leão, o outro é tigre. Eu falei, pô, cadê o leopardo, o guepardo? Só tá dando grandes felinos aí nesse negócio. Mas o que achei interessante foi a repercussão mundial que essa imagem, que esse registro desse rapaz fez. Para mim, se foi autêntico ou não foi, não tira a principal, para mim, o principal resultado, que foi o interesse internacional nesse assunto. Isso viralizou no mundo, não foi uma coisa no Brasil, viralizou no mundo. E agora as discussões. E o interessante é que quem está debatendo e discutindo a autenticidade são os ditos ufólogos. E sabe, doutor Alex, eu estou com a impressão de que a inteligência artificial, a gente tem visto essa notícia e acompanhado, ela vai eliminar muitas profissões, mas eu acho que ela vai ajudar outras, como a do ufólogo, porque com essa atual condição que o mundo está vivendo de disclosure, né, de desacobertamento, de revelação aí, parece que ufólogos vão ficar em alta. Então, se você quer fazer algum curso aí que te dê algum... Você que é jovem, que está começando, vai fazer o curso de ufologia. Não, deixa eu dar a dica. Ele vem para o Gueburá, para o esquadrão, porque nós temos essa informação detalhada ali. E o Enoch Total. Essas 3 plataformas têm. Você tem uma Eu ia ideia? falar isso, não tem curso de É, ufologia. Não existe uma é. faculdade de Não, ufologia. mas nós temos o conteúdo, inclusive no esquadrão estão entrando cerca de 100 PDFs só de ufologia, de todo o conteúdo que já foi depurado, né? Depurado pela turma, ok? Vai estar entrando dentro do esquadrão, e eu vou fazer uma direção também na ideia do Gueburai e do Enoch Total, para a galera, né? Pelo menos saber do que está acontecendo e desde quando está acontecendo, né, Frank? É isso Porque aí. é chapa quente. O que está para acontecer, né, em menos de 48 horas no mundo, você alertou um ponto muito legal. O nível de interesse agora é total. Eles têm mais interesse hoje nos alienígenas do que em Yeshua, ok? Daqui a pouco, na alienígena vai encostar em Yeshua em procura de internet. O negócio vai ficar Não, e estreito. detalhe, lá no Estreito. domingo, no Gueburá, nós estamos tratando de um tema que vem tratando há 3 domingos, mostrando todo o apanhado bíblico desse assunto e como reagir como cristão e o que eles vão apresentar. Nós já estamos prevendo e tudo que vai ser feito agora. Aí vem o dia 11, porque olha só, o lançamento do filme, o primeiro lançamento, na verdade ele já teve a pré-estreia, e essa madrugada eu ouvi o testemunho da Carol Capel, que assistiu a pré-estreia em Paris, com a presença do Steven Spielberg. Cara, sinceramente, foi... Eu vi de madrugada, eu fiquei ouvindo, tinha perdido o sono, eu fiquei ouvindo em primeira mão o testemunho daquela menina e eu fiquei assustado com a reação dela. Ela literalmente falou, gente... E olha, domingo eu terminei a aula de domingo do Guevara falando, gente, essa semana vai ter o lançamento. Botei um vídeo da Hayes, que é uma americana cristã, conservadora, assim, cristã fundamentalista. Gosto muito dessa menina. E ela falando que ela não ia assistir o filme. Então eu estava dizendo, foi logo no início da aula, eu dei esse vídeo, ela mostrando uma declaração do Steven Spielberg dizendo que esse filme vem para promover a unidade no mundo, porque ele sabe que as religiões se dividem, que o mundo está todo dividido, mas que esse desacobertamento que o filme está ajudando vai trazer a unidade que o mundo precisa. Eles literalmente estão falando de uma religião, sem o termo religião, uma nova religião baseada nesses seres que vai unir o mundo. Essa é isso foi o Steven Spielberg falando sobre o filme.
Aí a Reis, ela falou isso. Quando eu vi a Carol Capel essa madrugada, eu falei, pô, a Carol Capel ela se auto-intitula sacerdotisa do cubo negro de Saturno, ela diz isso, e ela é ocultista, faz viagem astral, tudo essa coisa. Então eu falei assim, cara, eu já ouvi a opinião Ó, de uma... ela é uma sacana nata. Você está Não, vendo? não Ela tira eu não sarro. faço Ela juízo, tira eu não faço sarro. juízo de caráter. Eu só tô Não, falando. ela tira sarro da galera, cara. É Não, mas o surreal o que que eu ela ia dizer é o faz. Tira seguinte: sarro, se uma sarro. cristã fundamentalista disse que não vai ver, É. aí eu falei, cara, eu quero ver o que a Carol Capel, que viu a pré-estreia, assinou um NDA, né, um No Disclosure Agreement, ou seja, ela assinou um termo de não divulgação. Então ela falou, gente, eu não posso falar o que eu vi, porque eu estou sob condição mas eu posso falar o que eu senti. Olha. A cristã falou assim, eu não acho que nós temos que nos expor a esse tipo de influência, baseado na opinião, ela não viu a pré-estreia. A Carol, que é ocultista, mágica e um monte de coisa ista, e, né, ela faz feitiço, ela fala mesmo, faz, ensina, tá. Não. Ela é o oposto dessa aqui. Sabe o que ela disse? Gente, não vá ver se você não se fechar primeiro, porque o que eu senti lá está me apavorando e me assombrando diariamente. Que isso. Ela falou, Mesmo? eu estou sendo assombrada por um GREY, que é Grey. Ela diz, eu fui chipada durante o filme. Que isso? Cara, eu tô arrepiado. Não. Tô arrepiado. Ó, tem uma turma que tem ido no Egito e aquelas benditas tumbas que foram movimentadas para aquele bendito museu, e eu tenho alguém muito próxima de mim que se sentiu assim invadida com a imagem da tumba, né? O processo ali ficou na cabeça direto. Ela falou exatamente isso. Ela falou, gente, eu estou preparando vocês, não vão despreparados, porque está havendo uma invasão, essa é a palavra dela, dentro de nós. Ela diz, eu sou uma pessoa preparada, eu fui pega de surpresa, eu saí de lá chipada, eu recebi um chip dentro de mim, que eu estou... Ela falou, eu não posso... Ela falou que quando ela pegou o voo de volta, ela não queria fechar os olhos, porque quando ela fecha os olhos, ela vê o ser. Que isso? Então ela ali, né, já entrou em surto, né? Não. Isso é surto. Não. Surto. Doutor Alex, deixa eu contar a história para você ver que não é surto. Ela diz que quando viu o filme, no dia seguinte eles se encontraram para ter uma reunião com o pessoal que organizou o filme, Steven Spielberg, o cara que escreveu o roteiro, todo mundo. Ela fez parte da pré-estreia de gala, de gala mesmo, aquela principal. Ela falou que não sabe nem por que foi chamada. Ela falou, gente, estava lá escrito que eles não chamaram nenhum teórico da conspiração, não chamaram nenhum ufólogo. Ela falou assim, eu falo disso tudo, então eu não sei nem qual a classificação que eles me deram, acho que eles se enganaram. Porque ela disse, mais teórica do que eu, ninguém é, né? Ela falou. Eu achei engraçado ela falando, ela admitindo isso. Rapaz, ela disse que no dia seguinte ela encontrou com 2 que estavam hospedados, porque o filme pagou tudo para ela, passagem, hospedagem, deu dinheiro para ela comprar roupa, comer tudo. Ela falou que sentou com eles no dia seguinte, no café, com 2 críticos de cinema que não sabem nada de ufologia, porque quando vieram conversando com ela percebeu que eles não sabiam nada. E ela falou que no café da manhã um deles falou assim, engraçado, aconteceu uma coisa muito esquisita comigo, cara que não tem nada dessas experiências. E ela, o quê? Eu acordei, eu tive um sonho, eu não sei se eu estava acordado ou sonhando, mas tinha um daqueles seres na beira da minha cama. Aí ela falou que ficou ouvindo, tomando café, ela viu que eles não entendiam do que estavam falando. Aí veio uma outra pessoa que era um italiano, que não tinha nada a ver com a história e falou a mesma coisa. Então ela não está em surto. Ela falou, gente, pessoas que não tem nada a ver com isso. Ela até falou, eu podia estar alucinando, mas eu não estava. Pessoas que não têm a experiência que eu tenho com essas coisas e estão tendo a mesma experiência quando viram o filme. Então ela falou assim, meu conselho para vocês é, se fechem primeiro. Aí ela vem com aqueles conselhos esotéricos, energéticos, de zíper, que blá, aí não importa. Se fechem primeiro, porque se vocês forem abertos, vocês vão ser chipados como eu fui. Ela falou que teve que fazer uma tal de opometria, um tratamento energético com alguma mulher lá que fez, que levou um tempão para tirar o negócio dela.
que ela Verdade. falou que ela conhece os métodos de tirar e o negócio não saía. Eu fiquei ouvindo, eu não levo em conta nada dos métodos que ela usa, mas o que me chamou a atenção foi que domingo no Gueburá, depois de passar esse vídeo, eu falei pessoal assim, pessoal, quem quiser assistir, eu só te aconselho uma coisa, não é só esse filme, qualquer coisa que você for assistir, que você for viver, que você sentir que é diferente, use o capacete da salvação, a couraça da justiça, o Total. cinturão da verdade, o escudo da fé, calça os pés da preparação do evangelho e da paz, empunha a espada do Espírito, o manto da salvação salpicado de sangue, e aí você está revestido, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, porque elas destroem fortalezas que se constroem na mente. O texto de Coríntios 9 diz isso, que na mente se constroem fortalezas. Quando ela fala chip, eu chamo de fortaleza. E ela disse uma coisa muito séria que eu tenho que concordar com ela. Esse filme foi feito para entrar na mente das pessoas e construir algo dentro delas. Ela falou, ninguém que saiu de lá saiu como entrou. Então, doutor Alex, Ok. não é um ato de... Ela teve contato com várias pessoas que viram, de outras nacionalidades, que não têm experiência nenhuma com esoterismo, e saíram com a mesma impressão, só que contando como se fosse uma coisa. Pô, acho que eu fiquei tão... O cara falou assim para ela, eu fiquei tão impressionado que eu vi um ser daquele na beira da minha cama, quando acordei. Ele falou que... Ele disse que acordou e viu o ser. Não é que ele estava sonhando. Efraim, deixa eu ajudar você e todos que estão ouvindo aqui. Na década de 80, se não me falha a memória, né, nós tivemos uma experiência que mensagens eram passadas muito rápido, que o olho humano não via nos cinemas, né, e a ordem é tomar o refrigerante escuro. A galera saiu, né, e começou a fazer o uso do escuro. No outro, eles botaram lá pipoca. Eu preciso comer pipoca, ok? E a galera saiu e comeu pipoca, começou a comprar pipoca. Nós tivemos um outro fenômeno, que foi o Rock Balboa. Acho que isso é da tua época, você deve ter visto essa série do Rock Balboa. E a turma saía do cinema se socando, socando um ao outro por conta disso. Por quê? Você tem estruturas que agem de maneira subliminar, ok? Que criam programações, ok? E isso está dentro de um conceito de neurobusiness, né? Você trabalha com essa parte empresarial, sabe disso? E aí você tem o neuromarketing e também com essa ideia. Então você consegue, né, pegar uma mente, né, que ela está como ela está dizendo a dela, né, e talvez desses rapazes não treinada, e aí eu digo isso porque eu atuei dentro de estudos nessa conceito de guerra psíquica, né? É daí que eu fiquei muito irritado com tudo que aconteceu no Brasil em 2020, porque eu vi, né, muita utilização de PNL, Programação Neurolinguística, né? E o No início bendito dos do coaches, eles americano, estavam né? usando direto, né? Mexendo com a cabeça das pessoas, assim, Isso, de forma PNL, indistintiva. isso. Agora, que é fato que o filme ele antecede as ações, isso aí é fato, ok? Isso que você está colocando dos outros caras, está tudo dentro de um conceito de hipnose coletiva, através de uma ação psicotrônica que é a utilização de frequência, né? A gente utiliza frequências hoje para cura, mas você pode utilizar para poder levar à histeria coletiva. Lembre-se que em 8 de julho está previsto uma tempestade de plasma de 5x e um pulso elétrico do planeta com uma alteração da Schumann. Se de fato em 8 de julho isso acontecer, no céu nós teremos muitas imagens aparecendo, ok? Que podem sugerir aqueles que já tiveram contato, né, com toda a informação que o filme vai trazer e mais essa estimulação neurosensorial, ok? Uma invasão aliens, né? Mas eu e você já tratamos disso, acho que uns 3, 4 meses atrás. A gente já falou E mais, que o doutor Alex. processo iria caminhar para isso.
E mais, você vê que já está... E o alerta dela bateu com o alerta da cristã fundamentalista, de domingo, americana. Uma Sim, menina esotérica deu o mesmo alerta sobre a invasão sim, do que você está falando, da mente subliminar, que as pessoas... Ela falou, sim, as pessoas sim, vão entrar... E olha, por que eu achei importante esse aviso dela? Salvo eu me engane, o que você citou que foram casos específicos de rock, pessoas que assistiam filme do Star Wars saíam lutando espada de luz. Vai vir, pode acontecer, eu não estou profetizando, não estou prevendo, mas mediante o que está, ela disse ontem, que foi assustador. Eu vou te mandar o vídeo que ela fez, não sei nem se está no ar, porque foi meio assustador. Ela mesmo disse, gente, eu não sei se esse vídeo vai ficar, porque ela falou demais. Porque ela começou a tossir durante o vídeo, ela começou a ter um tipo de... Ela não estou bem, mas você via que era um ataque, que ela ficava tossindo, ela, gente, vou chupar uma balinha que eu acho que eu tô com a garganta ruim, que eu tô tomando não sei o quê, mas você via que estava vendo ali um tipo de guerra espiritual que, infelizmente, ela não por sabe. acaso. Ela vê de outro lado. Aí o que acontece? Doutor Alex, hoje, quando eu fui dar a rádio, eu vi um texto na Bíblia que está escondido dentro de uma passagem que fala de comida e bebida, falando deles. Eu fiquei impactado. Eu vou ler o texto, são 2 versículos, eu vou parafrasear a palavra que ele usa, mas ela significa isso da paráfrase. Para nós pois ainda que hajam os chamados dimensionais, seres mitológicos, lendários e poderosos no céu, na terra, como de fato há muitos deles, está escrito na Bíblia, só que não com essas palavras que eu fiz, está com outro nome. Para nós, contudo, há um único Deus e Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há, inclusive esses seres, veio a existir e por meio de quem também vivemos. Sabe quais são os nomes que eu parafraseei que Paulo escreveu nessa carta? Ele diz, pois ainda que hajam chamados deuses, e quem eram os deuses nos dias de Paulo? Apolo, Isso. Diana, os deuses gregos Zeus, Poseidon, esses eram os deuses. Ele diz, ainda que hajam os chamados deuses, quer no céu, que são as potestades do Olimpo, do alto, das regiões celestiais, quer na Então, terra, que são os deuses que andaram na terra, que eram os filhos dos deuses, que eram adorados como deuses nas civilizações. Como de fato há muitos deuses, e ele usa o segundo termo, e senhores. sim. Olha o que Paulo... Esse texto, rapaz, eu já passei por ele umas 400 vezes falando sobre o contexto dele. Quando você pega esse assunto e coloca dentro desses 2 versículos, você leva um susto, porque Paulo está literalmente dizendo que Efraim, existem... repete o texto para a galera escrever. Escreva o texto, gente. Da onde é que você tirou o texto? Eu tirei isso de 1 Coríntios, capítulo 8. Eu só li os versículos 5 e 6. Gente, escreva aí, 1 Coríntios 8, 5, 6, para quem vai ouvir depois. Importante você, né, olhar isso com bastante carinho e ligar isso a Lucas 21 e jogar isso em Apocalipse 6. Meu Deus! E Aí olha o que você Paulo... vai entender os acontecimentos. E se a pessoa estuda... Meu Deus! Começou! Começou! Você está me ouvindo aí? Escreva o número 1, a cidade que você está nos vendo e ouvindo, ok? Né? Bota o número 1, coloca o 15 importante. Efraim está falando sobre 1 Coríntios 8, o 5 e o 6, né? Botem aí, o 5 e o 6, ok? E aí já derrubaram o Efraim, derrubaram o Efraim, meu Deus!
Deus, você pode colocar o meu Deus aí em caixa alta, meu Deus, derrubaram o Efraim. Vamos ver se ele consegue voltar, gente. Só misericórdia, hein? Já deram a primeira derrubada, hein? Primeira derrubada aí. Vamos ver se a gente consegue. Voltou. Já deram a primeira derrubada, hein? Já Eu lembro do primeira primeiro derrubada. strike. E a Copa nem começou ainda e já derrubaram o Neymar. Já pegaram E o não Neymar e falei jogaram nada no chão. demais, estou falando da Bíblia, doutor Alex. Para você ver, cara, para você ver. Falando Ó, da a Bíblia. Bíblia é o que tem demais. Não, você mostrou que os caras já estavam na Bíblia, né? E esse tempo já estava na Bíblia, já Não, escrito. Aí doutor os caras Alex, ficam foi uma doidos. revelação que eu tive hoje lendo esse texto. Eu tive uma revelação, porque, veja, eu já tinha esse texto, eu nunca tinha lido esse texto com esse contexto. O texto está falando sobre comida sacrificada a ídolos. Por isso que ele cita o que está na terra. Só que quando você pega a cosmologia de Paulo, Paulo fala em Efésios e em Colossenses que existem principados, potestades, domínios e hostes espirituais da maldade. Ele fala em Efésios 6, e em Colossenses 1 ele diz que ainda tem duas categorias acima, chamadas tronos e domínios, que ficam acima de principados. Paulo diz que... E isso foi muito bem explicado no nossa imersão de guerra espiritual. A arte da guerra espiritual. A arte da guerra espiritual. Você, gente, ó, tem acesso a esse estudo no Geburá. Sim. Tá tudo lá, arte da guerra, escatologia advance, nós temos todo esse material lá. Que pegar a Geburá hoje, pegar esse estudo, ficar especializado. Você entra lá, ó, Zap 21 995 31 34 67, você manda Geburá, porque esse material está no Geburá depurado, tá, gente? E são depurou mais de lá. 10 horas de ensinamento em cada curso, fora o Geburá. Em cada curso. Fora o que está escrito, tá, gente? Material de PDFs que nós inserimos ali. Com um monte de livro que você não acessa por aí e em português. Não. Total. Videoteca com vários vídeos, filmes. E explicado para o teu cabeção não pirar. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Né? Exatamente. Nós ali, tanto Efraim quanto eu, nós temos o cuidado de explicar tudo o que estamos ou lendo ou falando. E isso foi o motivo pelo qual, né, a gente está caminhando com o Efraim, já vai para 1 ano e meio aí que a gente está junto aqui e nas plataformas por causa disso. Por ele ter esse cuidado, o respeito de não lançar uma informação sem a decodificação dela, gente. Porque senão a gente está construindo heresia e apostasia. Ok? Você tem que entender que quem não explica o texto do contexto é herege. Ok? E aqui você está tendo acesso a 2 ministros remanescentes embaixadores do reino de Deus na Terra. Tá certo? Devem ter aí mais uns 7 mil perdidos. Mas tá difícil de encontrar a galera, hein? Tá difícil de encontrar a galera. E agora vai começar o efeito, ó, correr. Vai todo mundo correr, hein? Dentro de 45 dias vai ser um caos. Bota aí, ó, 45 dias vai ser um caos. E ó, aqui, ó, nós estamos avisando isso, ó. Há um tempão, a Efraim entrou, corroborou o aviso em cima disso. E quem está caminhando com a gente não pira o cabeção. Não pira, gente. Não pira. O pessoal do Esquadrão, do Geburá, do Enoch Total, ok? O pessoal do Atlas. O pessoal do Atlas está ficando especialista nos assuntos que a gente trata aqui. Porque eles estão fazendo o material dos podcasts. Os caras estão entendendo um monte. Tem que ver o testemunho, Efraim. Pô, da galera lá. Eu fico, assim, muito feliz. Porque estão entendendo, gente. A parada é você entender. Se você entende, você conhece. Se você conhece, você tem capacidade de discernir. Ninguém vai entrar na tua cabeça, ninguém vai fazer a tua cabeça, porque você entendeu e conheceu. Aí você vai discernir. Aí você vai ter o bendito do bom senso, que é o quê? Entender que agora o mundo que você conhece acabou.
O mundo da Carol, pelo que o Efraim disse, acabou. O dos 2 rapazes que ela tomou café, acabou. O mundo acabou. Ok? É 3 corpos. Lembra do filme 3 corpos? O mundo que você conhece acabou. É isso. Nós estamos aí há 48 horas para o mundo que você conhece acabar. E a pergunta é: você se preparou para isso? Você está se preparando para isso? Porque vai vir uma enxurrada de informação, gente. É enxurrada de informação. E faz o quê? E aí, Efraim, faz o quê com tudo isso agora? Não, então, Como é que nós vamos digerir isso? Eu ainda estou no texto, eu ainda não saí do texto, estava esperando seus comentários para voltar para o texto. Deixa então, vai lá, então, vai para o texto. Porque tem um comentário aí dizendo que chamar de Deus é errado. Gente, não existe essa coisa. Veja, a linguagem que Paulo usa é a linguagem dos seus dias. Paulo diz assim, em duas versões, King James, que é a que eu li, pois ainda que haja os chamados deuses, com D minúsculo, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, quando a gente analisa esse termo, a cosmologia de Paulo fala o seguinte, que existem, que eu estava falando isso quando caiu, né, que a cosmologia de Paulo fala dos principados, potestades, domínios, tronos, soberanias que estão nos céus. Os que estão na terra são aqueles que andaram sobre a terra, que foram misturados com os homens. No passado, eles viraram lendas. A Bíblia diz lá em Gênesis, homens de renome. Em Gênesis 6, ele fala que eram pessoas renomeadas, como heróis, grandes vultos, que não é diferente hoje dos influencers, que foram, vamos dizer, atualmente são influencers, antes eram artistas, ou as chamadas celebridades. O que é uma celebridade? Alguém digno de celebração, que é celebrado pelos demais. Gente, isso não tem, é que o nome muda, mas é a mesma idolatria que Paulo está dizendo aqui, agora. A roupagem. Muda a forma de se referir a isso. Então, quando Paulo diz ali Deus esconder minúsculo, ele está se referindo a seres que eram adorados nos céus, que são os astros, e que carregavam esses nomes, os que são adorados na terra, porque César foi adorado e muitos homens foram adorados. Michael Jackson foi adorado, Elvis Presley, e hoje futebol, os jogadores de futebol são do futebol adorados, né? As pessoas choram quando encontram uma pessoa famosa, choram, se emocionam, tem palpitação. Tudo isso é a mesma carga espiritual e emocional que tinha, só que com uma nova roupagem, como disse o Dr. Alex, uma roupagem de atualidade. Então, quando Paulo diz aqui, pois ainda que haja chamados deuses, na outra versão diz, ainda há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Por quê? Efraim, antes de você terminar, eu já li esse texto algumas vezes, né? E eu tinha a clareza que havia algo obscuro nesse texto, ok? Porque, de fato, ele é contundente na colocação dele e ele bota a coisa no nível de hierarquias, ok? Eu li isso na década de 70, primeira vez, ok? E isso ficou na minha cabeça de lá para cá, né? Agora está fazendo sentido o que está escrito, porque agora nós estamos tendo acesso ao que dantes estava obscuro, ok? Perfeito. Tá? Só para corroborar isso. Só para corroborar. Paulo diz assim, há os que se chamam, aí depois ele afirma na segunda parte do versículo 5, como de fato há muitos deuses, quer dizer, muitos adorados, muitos seres, né? E senhores. Qual é a diferença dos deuses e senhores? É que até ídolos humanos se assenhoreiam do coração de outros, por isso que ele chama de deuses e senhores. Aí no 6 ele diz, para nós, contudo... Você não acredita que a questão dos senhores entra a questão territorial e o conceito do daimon grego? Eu acredito que é literalmente o que acontece no coração da pessoa, o assenhoramento da mente e do coração de uma pessoa. Seja um ídolo humano, um ídolo espiritual, um ídolo celestial, como são os deuses. Ah, e outra coisa. Mas a questão...
mas a questão territorial aí, porque, por exemplo, né, a Europa está chamando 49, que falou que já é 70, que aí fecha com Baal e 70 filhos. O americano está assumindo lá 4 e dizendo que são diamonds, seriam porque, diamonds. na verdade, Paulo usa... A menina falou do Grey. É que ele fala dois termos que não são concorrentes, mas são concordantes, mas são distintos. Ele usa o termo theos, de deuses, e usa o termo kairos, de senhores. Então ele usa dois termos que estão colados, mas que são próximos, mas eles não são opostos, que não fala de uma coisa e de outra, é o mesmo assunto. Aí ele, no versículo 6, diz assim: para nós, contudo, há um errado, um único Pai, Deus, o Pai. Ele fala assim, há um único Deus, né? Chamar Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Errad. Deus, o Deus de Israel, o Deus criador é um, não há outro, é indivisível. O Pai, de quem tudo procede. Ele está explicando que esses deuses, esses seres, essas dimensões, esses dimensionais que a gente parece estar descobrindo a roda, tudo procede dele e para quem vivemos em um só Senhor. Quer dizer, ele pegou deuses e senhores e agora ele junta os dois termos aglutinados e bota todos embaixo de um senhorio. Ele diz um Deus e Senhor, um só Senhor, Jesus Cristo, quer dizer, Yeshua HaMashiach, por intermédio de quem tudo o que há, todos esses seres, veio a existir e por meio de quem vivemos. Ele está usando uma doutrina tão poderosa porque aí você entende por que quando alguém é abduzido, que eu estava ensinando esse domingo, de um cara que entrevistou mais de 100 abduzidos, e centenas, e ele falou que entre os abduzidos, todos que clamaram o nome de Jesus tiveram libertação na hora dos seres, até de naves. O que explica quando a Bíblia diz que todo joelho se dobra perante o nome, inclusive nos céus, que são esses seres, essas regiões celestiais, esses anjos que andam em naves e todas essas coisas, na terra, que são esses que são adorados, as celebridades, os poderosos, e esses seres que estão entre nós fingindo que são como nós, como vai ser descoberto no filme, e os que estão debaixo da terra, que também existem os subterrâneos, no mar e na terra. E aí ele diz que todo joelho se dobra e toda língua confessa que ele, Yeshua, é o Senhor. Ele é o acima de todos os senhores. Ele é o Senhor de senhores e o Deus de deuses. Então, assim, e ele diz que tudo que existe veio a ser criado por meio dele. Então, todos estão sujeitos a ele. Por isso que esses abduzidos, quando falam o nome de Jesus, eles são libertos na hora, eles têm a libertação na hora, porque esses seres também precisam se sujeitar ao nome que está acima de todo nome. As pessoas ainda não conseguiram conectar os assuntos, que parecem que são assuntos concorrentes e conflitantes, mas, na verdade, Paulo está tratando desse tema aqui no 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6. Agora, Efraim, tu pode corroborar isso com Gênesis, quando ele diz o seguinte lá: e façamos agora. No dia 4 foi suprimido que o Senhor fez os seus exércitos, está no plural. Isso foi retirado de diversas traduções, ok? O final do 4º dia, né? Eles retiraram, mexeram no texto em cima disso. No capítulo 2, eles tiraram o Senhor dos exércitos e colocou exército, ok? O exército de Deus, tiraram o Szinho. Então, nós temos uma série de mexidas dos tradutores, pelo menos na língua portuguesa, né, que modificou bastante o sentido de muitas informações que ali estavam e que seriam cruciais para o entendimento até desse tempo. Por quê? Se Deus fez os seus exércitos, e está no plural, e a gente só conhece a turma dos arcanjos de guerra, ok? Significa que há outras divisões de combate e de seres utilizados. 1. 2. E façamos agora o homem à imagem e semelhança de Deus,
dá para entender claramente que, ao final de tudo, algo muito diferente foi feito, ok? Que é o homem. Dentro do DNA humano, você tem as letras de Yahvé, ok? Toda a bagunça de Gênesis, ok? Com os Néfilins e a turma de Hermon, é para a mudança desse DNA, ok? Passado o dilúvio, restabelecido o DNA original de Noé, nós estamos sendo assolados por processos de mudança epigenética, gente, que está em curso. É o que eu estou explicando lá em Enoque Total. Todo esse processo, nós ainda temos algo pior. Nimrod, que ele, né, não sei se você consegue puxar aí, e você já abordou isso, eu também tenho abordado, ele passa por uma mutação, gente, Nimrod, ok? O Gilgamesh, o cara que os americanos foram buscar lá no Iraque, ok? E detalhe, hein? Esse cara é o cara de Babel. E hoje as Big Techs criaram Babel de novo e unificaram a linguagem dos homens. E a fala do Musk é: eu estou liderando uma rebelião até o portão dos céus. Simples assim. Babel agora se chama IA. IA total, ganhando consciência em julho, justamente, Efraim, no desacobertamento. É o acaso ou isso foi preparado? Não, foi preparado, e é mais interessante a gente também pensar da seguinte maneira. Para quem for procurar, o que acontece com essa transformação é quando o texto lá da genealogia de Cush fala que nasceu Nimrod, que tornou-se poderoso caçador. A palavra poderoso é Grigori, do hebraico, que significa uma raça também de gigantes. E ele se tornou Grigori caçador. Ele se tornou um gigante caçador. E não era um título somente. Ele passou por alguma experiência, alguma mutação que fez dele um Nefilim, que não era antes. E ele passou a governar com esse poder que ele recebeu através dessa mutação, que a gente não sabe se foi um tipo de porque a grande pegada, a grande armadilha foi criada pelo ensino comum de que no passado eles eram atrasados e que no presente nós somos avançados. Quando os próprios sinais civilizatórios do passado, não o passado de 500, de 1.000, 2.000 anos ou 3.000 anos, mas o passado de 5, de 4.000 anos, 5.000 anos que a gente não tem registro histórico, deixou algumas construções embaixo do oceano, nos altos dos Andes, nos desertos dos países aqui da área setentrional aqui da Terra, até dos polos, construções impossíveis de serem reproduzidas ainda hoje, e a gente se arroga de ter mais tecnologia do que eles no passado. Construções que sobreviveram a terremotos, ao próprio dilúvio, a destruições vindas dos céus e da terra, sobreviveram. Por quê? Porque a tecnologia era superior. Construções com toneladas de rochas que estavam encaixadas sem serem grudadas por nenhum tipo de argamassa e que mantém alinhamento. Minha gente, ó, Efraim está explicando. Fomos para o segundo strike aí em cima disso. Vamos ver se ele consegue retornar. Você nos ajude colocando o 15 importante, né? Escreva em caixa alta. Meu Deus! Você venha para o Gueburá, para o Enoque, para o Santo Bill, para o Esquadrão Águia, ok? O zap é o 21 995 31 34 67. Fique verdinho como a Maria Elisa e se torne também o mantenedor aqui do canal. Nós precisamos de você. Nós estamos iniciando a TV do Ancião com a ideia de ter diariamente, né, o Efraim fazendo um programa sobre Bíblia com você, ok? Para nós podermos avançar
inclusive na ideia de uma igreja inteligente online, uma Church-on-Now inteligente online, né? Aonde nós vamos abordar a Bíblia de maneira desmistificada. E no Guiaburá, nós temos uma grande escola bíblica, o Enoque Total é surreal, o Esquadrão Águia, meu Deus! E o Santo Bill, você aprende a ganhar em dólar. Então, o Zap 21 995 31 34 67, você pede o magneto, você pede uma madeira, tu pede ozônio, tu pede céu azul, tu pede quase tudo ali e a gente consegue atender com a turma, né, as tuas solicitações. Só pedimos para não ligar, né, gente? Não manda áudio, manda escrito, por causa dos ataques de frequência, né? De frequência. Você vê que o Efraim foi derrubado por uma frequência, né? Estamos aguardando, ó, parece que vai conseguir voltar, ó. Segunda derrubada do Efraim hoje, hein? Meu Deus! Volta, Efraim, ó, voltou. Segunda derrubada, hein? O negócio é grave. E o Efraim estava justamente explicando como tudo isso irá conduzir a humanidade para o grande engano de 2 Tessalônica, capítulo 2. É isso, Efraim? Nós estamos para iniciar o grande engano? O grande engano, porque o grande engano vai ser favorecido por Deus. É onde as pessoas perdem o contexto, porque Deus diz: como não quiseram crer na verdade, eu vos enviarei o espírito de engano, eu enviarei poder à mentira para que vocês creiam na mentira. É uma coisa tão radical de se imaginar, mas é o que Deus fala. Ele faz isso quando acontece lá o encontro de Acabe com Josafá, e o próprio Micaías, que era o único profeta de Deus, do Deus de Israel, fala que ele viu a Assembleia Divina, que, para quem não sabe, lá no Gueborá você aprende isso, era o mais alto nível que as pessoas veem. Dentro da hierarquia celeste, qual é o posto mais alto? São a Assembleia Divina. A Assembleia Divina, que é conduzida por um grupo de seres poderosos que Deus estabelece, e essa Assembleia Divina se reúne de tempos em tempos. Aparece isso no livro de Jó, e no livro de Micaías ele diz: eu vi a Assembleia Divina se reunindo, e Deus perguntou quem será o espírito de mentira na boca dos profetas de Baal de Acabe. E um espírito se apresentou e disse: eu serei. Ele falou: então você vai, e você vai prevalecer. Você vai ter sucesso na sua mentira. Aí ele vai lá e profetiza na boca dos profetas, mesmo Micaías dizendo isso, levando uma queixada de cabeça de bicho lá que o outro profeta falso deu na cara dele, e ele diz para Acabe e para Josafá que vai haver guerra e que Acabe ia morrer nessa guerra. Aí Acabe diz para prender ele a pão e água até que ele retornasse. Ele falou: se você retornar, Deus não falou por mim. E ele morreu mesmo se escondendo. Ele se escondeu na batalha, jogou Josafá no lugar dele. Josafá foi vestido de Acabe, quase foi morto pela elite síria. Quando chegou para matar ele, viram que ele não era Acabe e largaram ele de mão. E aí ele viu que Acabe botou ele para morrer no lugar dele. Aí um flecheiro jogou uma flecha aleatória para o alto, a flecha foi lá e encontrou Acabe no meio de uma multidão de pessoas, a flecha foi certinho em Acabe e levou Acabe desta vida. O cara não mirou em Acabe, o cara jogou para o alto e a flecha acertou em Acabe, e a palavra do profeta se cumpriu. Então, ali nós vimos a ação de um espírito com autorização para mentir e ser convincente. Aí você pega isso e traz para Tessalonicenses: Deus, já que não creram na verdade, eu vos enviarei a operação do erro para que creiam na mentira, porque rejeitaram a verdade. Por isso que você vai ver que vai ter 2 tipos de pessoas: os que são os escolhidos, que vão ser perseguidos, que não vão se submeter, e todo o resto que vai estar debaixo de um engano, convencido do engano, porque o espírito de persuasão que vai estar sobre ele está com autorização para agir com todo o poder de... Por isso que a Bíblia diz: com todo o poder de engano e mentira que existe na iniquidade. E você sabe que as pessoas se refestelam na iniquidade. Pode ver que uma pessoa começa bem a carreira, até gospel, até cristã ou artística, começa bem intencionada de fazer algo bom. Quando ela chega num patamar, ela começa a ter uma transformação. Não precisa ser nenhum pacto que ela faça, não. Ela começa a acessar esses lugares
e a viver como as pessoas vivem, a fazer o que elas fazem, e quando vê, ela começa a pensar como elas pensam, porque isso é um processo que o Salmo 1 chama de caminhar, se deter e se assentar, que são 3 passos de decadência na vida de todo homem. Você primeiro caminha na iniquidade, depois você se assenta naquele, você se detém naquele caminho e aprende, e por último você se assenta, quer dizer, você assume aquilo para você. Então, esses 3 passos de decadência, eles acompanham toda a iniquidade do mundo, e todas as pessoas, até os justos, estão sujeitos a, se andarem, se procederem assim, perderem a bem-aventurança de andar com justiça. Vamos, então, jogar a guerra agora no meio dessa conversa, né? Porque se os alienígenas estão chegando, né, não teria muita lógica nós termos nações como, né, a Rússia, envolvida num conflito que já se arrasta 4 anos, né? 4 anos de conflito, e nós temos os americanos e Israel envolvidos nesse conflito com o Irã, gastando bilhões de dólares e equipamentos, né, ali para obliterar a resistência iraniana. Qual é a coerência da guerra atual da Ucrânia, a guerra do Oriente Médio, com esses acontecimentos, Efraim? Então, o acontecimento é que as guerras, elas preparam. Tu limpou a garganta ou eu te botei no estreito? Não, eu limpei a garganta mesmo. O que acontece? As guerras, elas são uma preparação para isso, doutor Alex. Porque... Porque não tem lógica, tem lógica. Pô, se o cara sabe que vem os malucos, né, para arrebentar com a gente, os doidos não iriam estar gastando munição, né, a não ser Game of Thrones, quando a turma sai do gelo e os caras param de se matar. Tua esposa que gosta também da série, né? Os caras param de se matar, e aí agora, pô, meu irmão, agora nós temos que combater os zumbis que estão chegando aí. Meu os zumbis Deus, os zumbis estão vendo. A turma que vem do norte, Jesus. Do norte Efraim, do norte. você... E é interessante que no filme eles são o norte do norte. Os caras que eram os nortenhos consideravam eles nortenhos. E os nortenhos do gelo achavam eles sulistas. Verdade. Então existia uma dimensão além daquela norte do muralha. norte. Verdade. Então você acredita que a guerra faz parte do circo? A gente pode dizer que isso é um circo que foi montado, ou você acredita que os líderes mundiais já estão com a mente dominada e estão sendo induzidos a fazer o que estão fazendo? O que acontece assim, a guerra ela é uma preparação espiritual. Por quê? Porque sob guerras as pessoas ficam sempre apreensivas quanto ao futuro. Quando elas estão apreensivas sobre um futuro que pode ser nebuloso, porque a guerra, a fome, as tragédias, você vê que teve 2 terremotos fortíssimos esses dias, um de 7,8. Primeiro falaram 8,9, depois falaram que era 9, e agora no final calcularam 7,8 nas Filipinas, e teve terremoto também em Cuba de 6,4, e os dois gerando ondas, não chegam a ser tsunami, mas ondas que invadiram parte de terra. E o que acontece? A guerra ela tem esse poder de galvanizar a mente das pessoas e colocá-las em estado permanente de ansiedade e medo. A menina, a Carol, que eu falei, que a primeira coisa que ela disse, que quando estava, ela não falou que não podia dizer qual era a cena, ela falou, gente, eu entrei em estado de ansiedade profunda durante o filme, num momento. Ela falou que entrou com uma ansiedade de um susto que ela teve com aquilo. E ela falou, gente, o filme não mostra nenhuma vez os aliens dessa forma, mas o que o filme foi transmitido me colocou numa zona de ansiedade que eu queria sair correndo de lá, mas eu sabia que se eu saísse eu não ia poder voltar. Então eu me segurei ali para ficar até o fim. Então, assim, a guerra ela promove exatamente isso. A pessoa está em casa assistindo sobre a guerra e o grande perigo é a pessoa achar que está preparada. Por isso que, assim, tem até uma passagem que eu vou usar aqui com relação que não é o mesmo contexto, mas que serve. Paulo diz assim, aquele que pensa estar de pé, cuide para não cair. Ou seja, nunca se sinta preparado demais, apenas se prepare.
e confie que o que faltar na sua preparação, Deus vai completar, porque ele nos alerta para que estejamos preparados, mas ele sabe que nós não somos capazes de fazer todas as previsões necessárias para qualquer tipo de evento. Então ele vem e dá graça de nós conseguirmos superar esses eventos que estão por vir. A guerra faz isso, deixa o povo em estado de medo incontrolável. Inclusive, Efraim, a própria pandemia de 2020, né, ela criou esse ambiente de programação coletiva, né? E o mais interessante é que, saindo da pandemia, a gente caiu na Ucrânia, né? E aí, da Ucrânia, nós caímos esse ano aí nesse conflito do Oriente Médio, né? O conflito do Oriente Médio, depois de uma guerra de 12 dias, que parecia que tinha resolvido o problema, que não resolveu nada do problema, e agora a gente viu o tomacada lá, quando Israel foi para cima de Beirute, né, e coberto de razão em agir da maneira como agiu, e o Irã tomou as dores da turma do Hezbollah e resolveu atacar Israel. Em que pé nós estamos 48 horas depois disso, meu amigo? A guerra voltou, não voltou? Israel vai ter tomado o beliscão do Irã e vai ficar por isso mesmo? Na verdade, foi uma ação de o Hezbollah fez provocações, Israel detonou com o Hezbollah, o Irã decidiu atacar Israel em retaliação, Israel foi lá e destruiu 20 áreas de defesa aérea, preparação de drone, tipo 20 alvos substanciais do Irã. E quase entramos numa segunda fase de guerra. O Trump deu-lhe mais uma bronca no Netanyahu. Então Israel retalhou, então já. Essa parte eu não vi. Foi antes de ontem. Retalhou, destruiu 20 áreas, 20 lugares específicos do Irã. O Irã chegou a falar em atacar o Kuwait, mas não sei o que, chegou a fazer uns ataques, mandou uns mísseis, mas foram interceptados, e falou que ia responder. Aí o Trump falou, ou os dois param, ou vai dar ruim para os dois. E o Netanyahu, de novo, teve que se encolher. O Trump falou que ele só pode fazer o que ele manda e acabou. Eita. O tom de voz do Trump em relação ao Netanyahu mudou substancialmente depois da ida do Trump à China. Depois que o Trump foi à China, a fala dele mudou completamente em relação ao Netanyahu e aos objetivos da guerra. Alguma coisa que Você acha que ele poderia ter sido chipado lá na China? Não, eu acho que o Trump é inchipável. O Trump, ele se move... Inchipável, ótimo. Não, detalhe, sabe qual é a coisa que ele mais zoa com o Biden? Ele chama o Biden de Sleep Biden, que é o Biden adormecido. Mas tu acredita que nos últimos três eventos que o Trump participou, ele dormiu, cara? E ele agora virou o sonolento Trump, porque ele chama o Biden de sonolento Biden. Então, agora, o que eu acho que aconteceu? É o estresse, cara. É o estresse. Eu acho que o Trump assinou alguns acordos supranacionais com os empresários e coisas lá, e ele está organizando as coisas, inclusive essa situação do Irã, para que esses acordos entrem em voga. E ele não quer que algumas decisões individuais de Israel ou do próprio Irã atrapalhem seus acordos, porque os acordos Minha gente, ó, derrubaram o Efraim, terceira vez derrubado aí, ó, derrubaram o Efraim. Vamos ver se ele consegue retornar para justamente falar desses acordos e a Copa do Mundo, né? Nós estamos aí diante de um entretenimento, né, global, principalmente ocidental, ok? Muito mais do que a Ásia e o Oriente, né? O Ocidente decadente, né? Ele se torna escravo do circo, que é o futebol. O futebol é um grande circo. E no meio de todos esses acontecimentos, não deve ser acaso, né? Spielberg, Copa e desacobertamento.
Efraim, isso na tua cabeça tem uma linha lógica, porque a bendita da revista The Economist, né, nós temos alguém que parece o Cristiano Ronaldo, que ele chuta uma bola, mas ela vai numa condição de frequência, ok? Envolvendo o planeta todo. É uma frequência que envolve o planeta todo. Se você olhar agora, a bola, o chute, ela abre um vetor que vai lá e envolve todo o planeta. E agora, para mim, está começando a fazer sentido que é uma frequência que vai envolver o planeta todo, ok? Isso foi planejado de maneira milimétrica para que em 30 dias nós sejamos expostos a um impacto gigante de emoções? Eu acredito que a gente já está sob esse impacto e pode ser sim que a partir do chute inicial, inclusive estão falando que essa capa já está dizendo que é Portugal que vai ser o campeão, né? Que da Copa já programado, segundo alguns comentaristas futebolísticos aí mais teóricos. Mas o que acontece? Todo evento internacional ele tem o poder de afetar o mundo, como foi o caso da pandemia de 2021. Só que a Copa do Mundo, entre os eventos internacionais, é um ou o mais influente, que envolve o maior número de pessoas do mundo. Eu disse a você, e já contei aqui, a minha experiência, que ela só serviu para mim, quando Deus me mostrou, lá no Engenhão, eu fui pregar numa igreja batista que tinha ali do lado do Engenhão, na época ele tinha construído, já tinha alguns anos, e eu fui lá para pregar, eu cheguei muito cedo para pregar, o pastor até da aeronáutica aí, o pastor Jansen, não sei se tu chegou a conhecer, era um pastor congregacional, cara, de origem congregacional, o Jansen, ele era oficial aí da aeronáutica, e era um cara muito querido, amigo meu. Não, a igreja era batista, ele era, bom, não importa. Aí eu fui pregar lá. Só que, como eu cheguei cedo, eu fui com a minha esposa caminhando para ver o Engenhão, que eu não tinha parado para ver, eu só passava de carro ali. E quando eu fui ali, Deus me deu uma visão de um grande templo. E ele falou: "O que é que você está vendo?" Eu falei: "Um grande estádio." Ele falou: "Não, você está vendo um grande templo, aonde os deuses do futebol habitam e aonde até o meu povo troca-me por adoração aos seus ídolos que jogam nesses templos e adoram os seus clubes. Eles trocam de congregação, trocam minha adoração, mas não trocam de clube. Eles são mais leais aos clubes que eles adoram do que a mim, porque eles me trocam por qualquer coisa, mas não trocam eles por nada." Aí eu fiquei ouvindo aquilo e aquilo foi entrando em mim e realmente o futebol hoje ele é provavelmente o que Mamon, naquela palavra de Jesus, ele falou: ou adorareis a Deus ou a Mamon, porque ali naquele texto ali, o contexto teológico que a gente fala é que Jesus estava falando que as pessoas trocam a adoração a Deus, de Deus pela riqueza. Então, o futebol é um tipo de mamão da era moderna. As pessoas trocam a veneração, o amor que elas sentem pelo futebol é muito maior do que o que elas sentem por Deus. E como a Copa do Mundo ela é tipo o altar maior dessa adoração mundial, dessa idolatria mundial, eu acredito que ela tem um grande poder, sim, de espalhar um novo tipo de mudança que o mundo vai ser afetado diretamente por essas mudanças. Eu agora. É interessante que depois que você falou, né, gente, Efraim era vascaíno, né? E depois do que ele falou, né, ele foi tirando de mim o Vasco da Gama. Meu Deus, o Vasco da Gama. Tirando o Vasco da Gama. Coincidentemente ou não, né, eu estou sem nenhum desejo de assistir Copa, não estou acompanhando mais futebol nenhum. Eu fiquei assim depois dessa experiência. Não, algo mudou, e agora com essa revelação da frequência da bola envolvendo o planeta, né, ficou um pouquinho pior, porque a gente sabe que não existe nada de bom no mundo, né? O mundo jaz do maligno, né? E a turma não está bem intencionada com a gente, não. Mas eu queria fazer um comentário aqui legal da Mônica, Efraim. Ela botou aqui, ó. Não assistam ao Disclosure Day. Isso é a Mônica, tá, gente? Está falando aqueles sons
guturais deve ser culturais no filme, são códigos de frequência que instalarão um link neural, ok? E aí talvez o fato da menina dizer que foi chipado, olha só o que a Mônica está colocando aqui, né? Vale a pena a gente dar uma pesquisada sobre o que a Mônica está colocando aqui, ó. Será feito um download quântico aos que estiverem ido. Ó. Isso é Mônica dizendo, ok? Mônica, gratidão aí pela tua contribuição, né? Eu vou, agora à tarde, fazer uma pesquisa sobre o que você está colocando aqui, ok? Porque, de fato, nós já sabemos que é possível os equipamentos quânticos não terem materialidade, tá, gente? Isso aí é verdade. O campo mórfico e o campo coletivo, eles sofrem alteração através de conceitos de fusão quântica. E isso tem o ambiente sutil, que é justamente o processo frequencial. Eu creio que um dos grandes embates que nós vamos ter agora é em cima de um sistema religioso corrompido, apodrecido, né? Tentando dar conta de um lado e que, no meu entendimento, né, vai dar Street Fighter e vai para o chão, literalmente vai para o chão, esse é meu entendimento. Do outro lado, você tem um sistema religioso, né, porém não religioso, né, e eu me coloco como representante disso, vejo o Efraim com essa posição também, daqueles que buscam a verdade, na verdade, pela verdade, ok? E isso faz uma diferença absurda, tá, gente? E você vai entender daqui a 45 dias o que eu estou te dizendo. Porque a turma, né, que está agarrada dos seus preceitos dogmáticos é a primeira turma que vai para a horda de impacto. Bum! Vai explodir, mas vai explodir feio, feio. E na sequência, você tem agora a segunda onda, que é a turma que está pensando sobre tudo que acontece. No planeta, eu vou ser bem gentil, tá, gente? Bem gentil. Eu vou pensar que tem 7.000 caras pensando isso. Desse jeito que eu estou colocando aqui. Tá? Eu não encontrei 10. Né? Falei para vocês que eu não encontrei 10 ainda, infelizmente. Ok? Eu não encontrei 10. E aí a coisa complica bastante. Por quê? Nós estamos diante de uma linha limítrofe, inclusive de um surto coletivo, que é o que está em Apocalipse 6, o cavalo vermelho, aonde uma pessoa vai contra a outra. Eu lembro que numa das lives eu e o Efraim já discutimos, ou mais de uma, sobre Apocalipse 6 aqui. Isso é matéria de estudo no Gueburá, ok? O Gueburá vem abordando isso com muita profundidade. Fato é que nós estaríamos numa transição cavalo branco para cavalo vermelho, Efraim, ou ainda não deu branco e não há sinais do vermelho? Para mim, doutor Alex, nós estamos num ciclo de loop dos 4 cavalos. Eles são, na verdade, uma sequência cíclica que acontece constantemente. E acredito que quando o selo do primeiro cavalo for aberto, aquilo que acontece constantemente, que é o branco, vermelho, preto, amarelo, ou verde, vai acontecer de uma forma inquestionável, porque isso já está acontecendo. De vez em quando aparece um cara aí num cavalo branco, com arco na mão, fazendo anúncios mundiais e todo mundo segue, daqui a pouco ele leva o mundo a segundo cavalo, que é a guerra, depois ele leva a fome por causa da guerra, aí todo mundo fica desesperado, aí vem a praga, a peste. Então, assim, esse ciclo ele está acontecendo, só que vai chegar uma hora que ele vai ser preponderantemente a abertura de um selo, porque ele se repete constantemente, se você olhar historicamente. Eu vou até juntar a pergunta do Celso Rossato, que ele fez uma pergunta muito interessante, que no Gueborá a gente trata disso. Ele perguntou o seguinte: e os anjos nesse tempo? Celso, eu entendo que, assim como está diminuindo, eu uso muito sempre esse termo lá no Gueborá, parece que a película que separa a dimensão física da dimensão espiritual
está cada vez mais fina. Foi assim nos dias da primeira vinda. Então, isso é um dos sinais de que quando essa linha que separa essas dimensões começa a ficar fina, ao ponto de começarem muitas aparições, como está acontecendo no mundo, está aumentando vamos dizer, está sendo liberado a atuação desses seres. Se está sendo atuada a atuação deles, também está sendo liberada a atuação dos anjos do Senhor. Não se esqueçam que a proporção bíblica de anjos de Deus e anjos caídos é de 2:1. 1/3 caiu com o dragão, mas 2/3 permaneceram leal. E como disse muito bem hoje o doutor Alex aqui, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Existem exércitos no céu. E esses exércitos lutam em favor dos que hão de herdar a salvação. Nós não estamos desprotegidos, nós temos o maior poder do mundo. O nome de Jesus é capaz de anular uma arma nuclear. As pessoas ainda não entenderam que o nome de Jesus não é um nome metafórico de Jesus. Você é capaz de simplesmente desfazer uma ogiva nuclear, a capacidade de destruição dela, até a reação que ela poderia causar, ela pode ser anulada pelo poder do nome de Jesus. É o poder mais tremendo do universo. Só para corroborar o que o Efraim está dizendo, gente, nós descobrimos em quântica que podemos fazer uma fusão quântica na água e transformá-la em vinho. Porém, a energia utilizada destruiria uma cidade inteira para poder fazer isso. E Yeshua fez isso nas talhas ali, sem dano nenhum para nada. Então, só para corroborar o que o Efraim está dizendo, existe uma ação metafísica que não foi compreendida ainda, mas que pelo texto é sugerido que eu, Efraim, você, iremos fazer o que ele fez e muito mais, ok? Você fica com isso na cabecinha, porque nós fomos chamados para sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Aos que creem, seguirão. Gente, seguirão. Significa que você é protagonista de uma ação. Você é protagonista, você é chamado para exercer essa autoridade em solo. Qual é o problema? É o desligamento da fonte, é estar desligado da fonte original, ok? E aí você se torna, né, vulnerável, porque você não está no refúgio do Altíssimo, ok? Então, você que ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero que você agora, não é daqui a 1 hora não, daqui a 1 minuto, 1 segundo, é agora. Você bote aí, ó, eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, ok? Está na hora de você fazer o religar. É agora, hein? Ouça o que nós estamos dizendo. Você faz o religar agora. Bota aí, ó, eu confesso. Você tem que confessar Jesus Cristo, abandonando a bagaceira, deixando para trás tudo que já foi e entender tudo que está sendo a partir de agora. Cadê a turma aí do eu confesso? Bota aí, ó. Eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Coloque aí, porque está na hora de você parar de ser meio cristão. Está na hora de você assumir uma posição diante do reino de Deus. E é agora. Você que está adulterando, você que é fornicário, você que é mentiroso, você que é fofoqueiro, você que se envolveu com corrupção, você que não consegue passar o dia, nem a semana sem aplicar uma mentira, aplicar um golpe, você que está agindo contra a palavra de Deus, para a bagaça agora. E confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Vai botando aí, gente, vai escrevendo aí. Ok? Eu já sou o número 1, porque eu não quero ficar fora do embarque.
Eu não quero ficar fora do E doutor embarque. Alex, vai ser Eu não quero ficar. assim como a linha está ficando tênue, os anjos vão batalhar a nosso favor, mas é o nosso posicionamento e é aquilo que declaramos, porque é com a boca que se confessa e com o coração que se crê para a vida eterna. A confissão de boca e a crença no coração gera um poder ao nosso redor, ao ponto de pessoas se renderem a Cristo por causa desse testemunho que está em nós. Nós geramos poder. Geramos poder quando confessamos e quando declaramos que Jesus é o Senhor de nossa vida. Esses seres, lembra? Nós temos um véu que separa a nossa dimensão da dimensão espiritual. Esses seres vivem do lado de lá. Quando você tem autoridade, e não é qualquer um que falar o nome de Jesus vai ficar livre, não. Você vê que lá em Atos 21, 19, diz que tinham 7 filhos de exorcistas de um dos principais sacerdotes. Eram filhos dele, e eles falavam, sai em nome de Jesus, é quem Paulo prega. E uma das vezes que eles fizeram isso, um endemoniado falou, eu sei quem é, conheço Jesus e sei quem é Paulo, e vocês quem são? E eles ficaram atônitos porque eles estavam usando o nome de Jesus sem autorização. Não é só você dizer, eu creio em Jesus, não é isso não. É como disse o doutor Alex, você tem que confessar, crendo no seu coração que ele é o Senhor da sua vida, e essa confissão te habilita a usar o nome dele com poder. Senão, esses anjos caídos que estão disfarçados hoje aí de um monte de ser, não vão respeitar o que está na sua vida, porque a tua palavra não é o nome que muda todas as coisas, é a autoridade que você usa esse nome. Por isso que Jesus falou para Pilatos, tu não sabes que eu tenho autoridade não só de te libertar, mas também de te crucificar? Ele disse, nenhuma autoridade terias se do alto não te fosse dada. Você está andando com uma autoridade de investidura. Ou seja, para confessar esse nome e ter autoridade com ele, você tem que crer no seu coração. Se você crer no seu coração, nada, nem nenhum poder nesse mundo é capaz de suportar ou de resistir ao nome de Jesus sobre a tua vida e na tua boca. Amém. E você que está nos ouvindo depois, escreva aí, eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e a palavra me garante que será salvo você e a sua casa. Olha só, a coisa se estende, gente, porque você se torna um emissor das boas novas. E aí, quem está ao seu derredor vai ser impactado pela sua tomada de decisão. Então, chegou a hora de decidir. Se você quer a paternidade de Yahvé, de Adonai, de Yau, ou se você quer participar do grande engano, ok? A decisão é sua, simples assim, é você que vai decidir para onde a tua vida vai caminhar nos próximos 45 dias. E você vai lembrar do ancião, tu vai dizer, meu Deus, 45 dias, ok? Agradecer aí, gente, o Efraim, derrubaram ele de novo, né? Derrubaram o Efraim de novo, mas Deus é bom e a gente volta já já. Fique ligado. O zap 21 995 31 34 67, você manda Geburá, você manda, né, Esquadrão Águia, você manda Enoque Total, você manda Santo Bio para aprender a ganhar em dólar, você manda aí também o kit ancião, você manda aí a mamadeira, manda ozônio, manda pulseira, você manda o que você precisa e a equipe vai buscar te dar o melhor direcionamento, ok? Sempre escrevendo, não manda áudio, não liga, porque nós já estabelecemos uma linha rígida para proteger todos que já estão trabalhando com a gente sobre a guerra de frequência, porque ela já começou, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Daqui a pouquinho eu estou voltando. Tchau, tchau.